Fala galera, bem-vindos ao Westeros Brasil. Meu nome é Pedro e estamos aqui com mais uma análise dos episódios de House of the Dragon. Dessa vez com o segundo episódio da segunda temporada. Acabei de assistir o episódio, fiz algumas anotações e já quero gravar o vídeo no calor do momento. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a análise e, claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Bem, o episódio ele começa logo após o sangue e queijo, e a gente tem várias repercussões sobre isso. A primeira coisa que eu achei mais interessante foi a respeito do Aegon. Ele tá incrivelmente puto e com razão, né? Já que isso aconteceu debaixo do nariz dele. Ele tá quebrando tudo, tá incrivelmente irritado, e vale aqui falar a ótima atuação do Tom como Aegon, e assim, ele tá sensacional nesse episódio, e incrivelmente assim, eu acho que ele tá sendo o maior destaque da temporada até agora em termos de atuação. Além disso, a gente tem o conselho fazendo uma reunião, né, uma reunião emergencial, e a gente tem o Otto fazendo aí uma espécie de conselho para ter um funeral pro Jaehaerys, e a partir desse funeral eles conseguirem criar toda uma narrativa contra a Rhaenyra, o que eu também achei algo extremamente inteligente do Otto e algo que de fato faz sentido para aquela realidade, e eu achei muito interessante ver isso visualmente na série. E também tem um momento que eu quero falar aqui, que é o Aegon fica irritado com o Criston Cole por isso ter acontecido, né? Porém, eu vou falar um pouco disso mais depois no vídeo, tá? Mas segura aí que depois eu falo disso. E aí a gente tem a Alicent com a Elaena conversando sobre ir para o funeral. Ela obviamente que não quer ir, na verdade as duas não querem, mas elas precisam fazer isso, né, pela imagem do reino. A gente tem a cena do funeral, onde é uma cena bem bonita visualmente, principalmente por causa do olhar destruído da Elaena. E além disso, é uma cena que é interessante para a história porque mostra como que a galera lá de Porto Real lida com essa situação, né? Então é muito interessante você ver como que é esse jogo político. E aí a gente vai para o outro lado agora de House of the Dragon com a Rhaenyra. A Rhaenyra está completamente revoltada porque ela recebe as mensagens de que as pessoas estão culpando ela e ela fala que não fez isso. E, na verdade, quem fez, né, foi o Daemon. Porém, aqui eu tenho uma coisa que eu não gosto, que eu não gostei desse episódio, que é, na verdade, assim, a série inteira, ela sempre tenta fazer como se a Rhaenyra nunca errasse. Eu não gosto disso, porque não tem nada a ver com a personagem da Rhaenyra no livro Fogo e Sangue, tá? A Rhaenyra, ela erra muitas vezes, ela comete muitos erros ao longo do livro, e aqui parece que nada é culpa dela. Então, assim, isso já aconteceu várias vezes e aqui aconteceu de novo. Então, sinceramente, não gostei, mas enfim, bola pra frente. E aí ela tem uma discussão com o Daemon. O Daemon é aquilo, né, gente? O Daemon é o personagem que vai de 8 a 80 muito rapidamente. Uma hora você acha o Daemon incrível, outra hora você acha o Daemon o maior canalha do mundo. E esse é um dos momentos que você acha o Daemon maior canalha do mundo, pelo menos eu achei. Tive muita raiva do Daemon nesse episódio, e depois dessa discussão ele acaba indo embora lá para Harrenhal, não aparece mais no episódio, e deve aparecer já no terceiro episódio. Depois a gente tem dois momentos ainda relacionados à morte do Luke. O primeiro deles é a Baela conversando com o Jace, onde eles estão conversando um pouco sobre pai, sobre família e tal, e aí o Jace acaba falando que tem saudade do Luke. E depois a gente tem o Aemond lá em um bordel, falando que se arrepende de ter matado o Luke. Eu não gostei dessa cena do Aemond, pra ser bem sincero, é uma outra mudança. O Aemond nos livros, ele não tem nada a ver com isso. E aí eu sei que vai ter alguém que vai falar, mas o livro tem coisas que não são verdades e não sei o que. Mas, gente, o Aemond sempre teve essa construção. E aí, mais uma vez, ele vem com isso de não queria e tal, e eu acho isso meio chato, sabe? Porque é como se o personagem nunca quisesse ser de fato um vilão. E eu não gosto disso, pra ser bem sincero. E um outro ponto interessante que eu anotei aqui foi do Adam Velaryon aparecendo pela primeira vez.
E tem uma cena onde ele tá olhando para um dragão, que é o Sea Smoke, né, que era o dragão do Leonor, que vai ser justamente o dragão que o Adam vai tomar para si. Então eu já achei bem interessante a gente ter esse primeiro vislumbre já nesse episódio. Depois a gente tem a Rhaenyra conversando com a Mysaria, o que é uma chatice, até porque eu não gosto da personagem da Mysaria. Mas logo depois dessa conversa a gente tem o momento mais épico do episódio, com a luta dos dois irmãos. Mais cedo no episódio, Criston Cole acaba conversando com um desses irmãos, né, que eu sempre me confundo quem é o Eric, quem é o Arik, mas é o irmão do time verde. E aí ele basicamente transfere a culpa para ele, o que é claramente errado, porque a culpa era do Criston Cole e você fica com muita raiva do Criston Cole. Eu, pelo menos, fico com muita raiva do Criston Cole. E aí ele fala que ele tem que entrar lá no Império do Dragão para matar a Rhaenyra. E aí o irmão fica assim, não sei se eu vou e tal, mas pela honra, né, porque ele se sente com a honra ferida, ele decide ir. Então a gente tem aí o grande embate entre os dois irmãos, o Eric e o Arik. Mais uma vez, eu sempre acabo me confundindo quem é quem, mas a gente tem um, claro, que tá no lado da Rhaenyra e o outro do lado do Aegon. E aí a gente tem a grande batalha que eu achei sensacional. É o melhor momento da série até aqui. Sério, esse X1 foi incrível. E termina com o Sir Eric, né, eu acredito, se matando porque ele não conseguiu se dar conta, né, do fato de ter matado o irmão dele. E aí é um momento muito brutal e é um momento muito dolorido. E além do mais, assim, toda essa cena tem uma grande tensão, sabe? Então eu gostei muito de toda a construção dessa batalha e foi o momento auge do episódio. Esqueci de falar, né? Antes a gente tem uma conversa do Otto com o Aegon. E aí eles estão tretando, né, basicamente, e a gente chega ao ponto do que o Aegon tira a mão do rei do Otto. E esse momento me surpreendeu porque eu achava que seria mais adiante na trama, mas já aconteceu no segundo episódio. Porém, eu achei todo esse diálogo sensacional. É simplesmente incrível. Eu achei todo esse momento sensacional. O Otto, assim, humilha o Aegon em vários momentos e é incrível como é esse diálogo, sabe? É sensacional, sério. É incrível, assim, eu não gosto muito do Otto, mas eu tenho que dizer que nessa segunda temporada tá me fazendo gostar dele. E aí essa cena termina, né, como eu falei, ele tirando a mão do rei pro Otto e dando pro Criston Cole. Só que aí vem a coisa que não faz sentido pra mim, porque o Aegon reclama do Criston Cole com total razão no começo do episódio, como eu tinha falado, e agora no final ele tá dando a mão do rei pra ele. Então, assim, meio que não faz sentido, mas beleza, o Aegon é meio assim impossível e tudo mais, então a gente pode acabar aceitando, mas eu não vejo muito sentido. A gente tem finalmente a última cena, né, que é com o Otto conversando com a Alicent. Nessa conversa a gente tem dois grandes momentos. O primeiro momento em relação ao Daeron Targaryen. Finalmente o Daeron está vivo, ele existe no universo de House of the Dragon, da Casa do Dragão, e isso me deixou muito feliz. Eles não excluíram o personagem. É claro que é meio nada a ver o personagem só ter sido citado agora, mas melhor ter sido citado agora do que simplesmente terem excluído o personagem, então eu gostei muito. E o outro ponto bastante interessante é que a Alicent fala pro Otto Hightower ir lá para Highgarden, para os Tyrell, e eu gostei muito também dessa menção dos Tyrell. Inclusive, se você quer saber qual que é toda a história dos Tyrell na Casa do Dragão, eu já fiz um vídeo completo sobre isso que eu vou estar deixando aí na tela, é só você clicar para assistir. Então foi isso, eu achei o episódio incrível e a gente se vê nesse próximo vídeo aí da Casa Tyrell. Obrigado e tchau!